Olá, mulher! Seja bem-vinda a mais um Talk Show Elas. É um prazer estar aqui com vocês. Estamos muito felizes. Estamos recebendo uma pessoa muito especial e hoje nós vamos falar de relacionamentos abusivos e autocuidado. Mas, Lídia, o que uma coisa tem a ver com a outra? Vocês vão ver até o final do show que são muito relacionados, um assunto com o outro. Gostaria de agradecer a presença das minhas colegas de show, doutora Rosana, Olá. Rosanê, Geisa e a nossa convidada especial. Vocês estão curiosos para saber? Flávia Se Cuida. Ela tem um projeto maravilhoso com mulheres que ajuda no combate à violência doméstica. Eu tenho uma lista para apresentar a Flávia, mas eu vou deixar ela se apresentar para vocês. Eu tenho o prazer de fazer parte de um projeto que ela é líder, como voluntária, como psicóloga, e o trabalho dela é incrível, gente. É muito bom estar recebendo ela aqui hoje. Eu quero que vocês corram lá, subscrevam para o nosso canal, comecem a fazer perguntas, dá um like. Se você tiver uma pergunta especial, coloca no nosso Instagram, coloca no nosso YouTube, que ela vai responder ou a gente vai responder, tá bom? Obrigada, amiga, por estar aqui hoje. Muito obrigada pela sua presença. Você poderia se apresentar para as nossas amigas? Claro, antes de me apresentar, agradecer. Estou muito grata por estar aqui, grata a vocês, né? E gratidão por poder estar falando desse assunto que é tão importante hoje em dia. Meu nome é Flávia Duarte, sou de São Paulo e moro aqui em Miami já tem 7 anos. Depois, né, de iniciar com esse projeto Flávia Se Cuida, eu fui convidada para ser líder do Comitê de Combate à Violência contra a Mulher também. E estou nessa causa aí, tanto com o projeto Flávia Se Cuida, quanto no Grupo Mulheres do Brasil hoje. Flávia, eu queria que você falasse um pouquinho da sua história para nós. A Flávia, ela passou por violência doméstica, ela se curou, ela já está casada novamente, gente, com uma pessoa maravilhosa, está feliz. E é um processo, né? Eu queria que você falasse um pouquinho desse processo. Como é que foi? Quando você percebeu que você estava nesse processo da violência doméstica? Assim? Eu vou até contar um pouquinho desde o começo para o pessoal entender, né? Que o projeto Flávia Se Cuida começou depois de eu ter sido vítima de violência doméstica, uma imigrante ser vítima de violência doméstica nos Estados Unidos. Então foi bem difícil, né? Nunca imaginei entrar num relacionamento assim, mas infelizmente acabou acontecendo e eu busquei ajuda, né? Quando aconteceu isso comigo, eu busquei ajuda e eu fui ajudada, tanto pelo governo brasileiro quanto o governo americano. E no começo eu achei que não tivesse ajuda, né? Eu me senti muito sozinha, eu falei, não tenho ninguém, ele tinha me afastado de amigos, de família, então eu falei, eu tô sozinha, e agora? Só que fui surpreendida quando eu busquei ajuda e eu tive ajuda, né? Através do Grupo Mulheres do Brasil, eu recebi uma cartilha também que tinha toda a informação do que é um abuso, e eu fui me identificando ali em tudo que eu lia, sabe? E aí eu fui buscando ajuda, terapeuta, advogado, fui atrás dos meus direitos, e assim, o tempo inteiro sendo orientada, eu comecei um processo de cuidado, né? Por isso Flávia Se Cuida. E por isso que eu falo da importância, gente, da mulher ter que aprender a se cuidar. Foi através do auto-amor, do autocuidado que eu consegui sair desse ciclo abusivo. Então, assim começou o projeto Flávia Se Cuida, com cuidado meu, né? Teve um dia que eu nunca esqueço, eu falei para a terapeuta, bem no comecinho, eu estava ainda revoltada com tudo aquilo que estava acontecendo, eu falei, eu vou falar para todas as mulheres o que aconteceu, eu quero ajudar todas as mulheres. E a terapeuta falou para mim, Flávia, você pode ajudar sim as mulheres, mas primeiro você vai se ajudar. Primeiro você vai se aprender a se cuidar, aprender a se amar. Tanto que a gente tem também um encontro hoje, Aprendendo a Se Amar, dentro do projeto. É um projeto que eu faço com muito amor, né? E eu fui fazer o que ela falou, fui me cuidar, eu fui me amar, eu fui restaurar, eu fui, né? Entrei no processo, que o processo é muito longo, né? Acho que ele nunca tem fim. E aí eu comecei a colocar tudo isso ali no Insta, passar para as mulheres tudo que eu passei, como é que foi, que eu tive ajuda, que eu tive apoio, que realmente não é fácil, mas que eu tive ajuda, né? Então é essa mensagem principal do Projeto Se Cuida, para que elas entendam a importância de buscar ajuda e de se cuidar. Interessante essa colocação, né? Porque muitas mulheres pensam que não existe ajuda, que sofrem, ficam à mercê do abusador e ficam com vergonha até de falar.
E tanto que numa terra totalmente estrangeira, né, acha que não tem ajuda. Isso para mim foi assim, foi bem pontual, porque eu mesmo não sabia que existia tanta ajuda assim, do governo, tanto americano quanto brasileiro, a respeito disso. Muito E muitas interessante. mulheres deixam de procurar ajuda porque Isso. realmente ninguém passa Tá corretamente vendo, essa gente? Se informação, alguém né? estiver passando por abuso doméstico, alguma Isso. coisa, sabemos que temos ajuda agora, tanto americana E quanto apoio também, brasileiro. né? Que E legal apoio isso, também. muito legal. Então, para você que mora Aham. nos Estados Unidos, né, se de repente você passa por algo ou conhece alguém que passa, vocês têm Tem total apoio, né? apoio Não precisa ter disponível. medo, porque eles não vão fazer nada contra você, pelo contrário, eles vão ajudar, né? A Flávia é exemplo disso. Exatamente, foi o que aconteceu no meu caso. Foi um grupo que falou, não, você Uhum. não está sozinha. Que ótimo. A gente está aqui para te ajudar em vários aspectos, né? Emocional, Uhum. legal também, com advogados, Uhum. enfim. E hoje eu falo, para retribuir tudo que eu tive, né, de ajuda no meu processo de cura, eu quero contribuir na vida de outras mulheres, Amém. ensinar a elas se cuidarem, a importância do auto-amor, que é um momento que você está muito sozinha. Né? Hoje eu atendo vítimas, o que eu mais escuto, Flávia, eu tô sozinha, Flávia, eu não tenho ninguém, Flávia, eu não posso contar para minha família. E foi exatamente o que eu passei. Eu estava sozinha, era eu e Deus, e a vergonha de contar essa história para alguém, sendo que nem eu entendia, nem eu né, não conseguia não me culpar. Sabia lidar. Não sabia lidar com tudo aquilo. Então, realmente é uma fase que você tá sozinha. E você demorou muito, Flávia, a chegar nessa conclusão, a sair dessa onde você estava? Porque às vezes as pessoas ficam assim à mercê do abusador, fica com medo, que tem muita intimidação, né? Por parte. Como que foi para você isso? Assim, foi um processo muito prolongado? Você passou por muitas dificuldades ou você conseguiu sair assim dessa com mais facilidade, digamos assim? No meu caso, além das intimidações, que às vezes são sutis, né? Umas ameaças meio sutis que a mulher não sabe que é ameaça. No meu caso, teve ameaça mesmo, grave, né? De morte, inclusive. Então, eu tive que fugir daquele relacionamento. Então, o meu caso foi um pouquinho mais extremo. Então, o relacionamento abusivo, ele é uma teia, na verdade. Existem sinais, né? E a gente não aprendeu a identificar, porque nós aprendemos a identificar mandíbulas, lobos, mas não teias. O abusador, ele aliena a vítima de uma forma muito sutil. Quando você percebe, você já está enredado naquela teia. Então, é muito difícil se levantar, porque a sua autoestima está no chão, está no chinelo, você não vê força e não sabe dos recursos que existem, né? Então, tipo assim, a alienação moral, ele é muito sutil. E aí, quando você destrói a autoestima de um ser humano, é muito difícil ele se recuperar. Então, assim, o interessante do seu projeto é isso, é o se cuida, é quando a pessoa passa a olhar para ela mesma, quando ela passa a se cuidar, a se enxergar de novo, ela começa o processo de cura, né? E você sempre fala que é constante, né? Também, né? Que é constante. E assim, eu acredito até, Lídia, um ponto muito importante que para a mulher que passa por abuso, né? Ali físico, psicológico, para ela vir e virar a chave e ela querer se cuidar, primeiro ela precisa estar bem por dentro. Porque eu já estive desse lado, tudo que você está passando eu também passei. Então, tipo assim, se por dentro você está totalmente destruída, você está depressiva, você está com medo, você está com síndrome do pânico, um monte de coisa, como que você vai se cuidar? Então, mas é o contrário, é justamente aí. É justamente o autocuidado que vai tirar você da depressão. Não é, você não vai sarar da depressão para fazer o autocuidado. É o oposto. É o oposto, é os pouquinhos. Só que como você procurar esse cuidado se às vezes você não tem a força? Como é que é a força, Flávia? Conta aí. Conta aí de onde veio essa força. Exatamente o que aconteceu comigo, gente. Eu me vi, porque quando eu estava na relação, não percebia que ele já tinha destruído a minha autoestima. Eu já era uma pessoa que, se eu olho, eu pegar foto daquela época, e agora eu não me reconheço. Eu já era uma pessoa que eu não conseguia nem me olhar no espelho. Então, para uma pessoa sair de uma situação dessa é muito mais difícil. Provavelmente, se eu não tivesse pedido ajuda, eu teria voltado com ele. Eu estava totalmente destruída mesmo. A única saída era voltar para ele. Tanto que eu tentei fazer isso. Mas, graças a Deus, eu saí dessa relação e tive apoio de psicólogos. Né? Eu falo que é muito importante um profissional acompanhando. Mas, assim, ela falava o tempo inteiro que era a minha atitude. E eu falava, como? Porque né, eu era uma vítima. Então, eu me colocava o tempo inteiro como vítima. Eu não posso fazer nada. Como que eu vou fazer? Como? E aí ela falava que dependia muito de mim e tal. E aí eu falei, gente,
eu vou treinar. Eu colocava a roupa da academia, mas eu não conseguia treinar. Porque eu não comia, eu não tinha forças, mas eu estava treinando o meu cérebro para aquela atitude. Então eu ia procurando coisas que realmente a Khalid falou, eu tinha que fazer. Porque nada que ninguém falasse ia influenciar na minha recuperação. Então eu colocava um dia a roupa, eu não treinava, mas eu ia treinando a culpa. Eu não podia ter culpa. Flávia, tudo bem se você não treinou, você fez o que você podia. Então, Flávia, eu não posso fazer nada, eu não tenho dinheiro, eu não estou trabalhando, eu estou na rua, o que eu vou fazer? Eu vou abraçar uma árvore. Então, assim, gente, eu juro que eu procurei assim, o que estava mais fácil ao meu alcance, porque realmente foi um processo. Eu não coloquei metas assim absurdas, grandes, sabe? Eu fui fazendo um pouquinho. Então, aí eu ia ganhando forças para ir fazendo uma coisa, outra. Aí um dia eu lembro que eu comecei a ter prazer pela comida de volta. Eu fiquei muitos meses sem comer. Eu fiquei 10 quilos a menos do que eu tô hoje. Para vocês terem ideia. Então, eu falei assim, foi o dia que surgiu, Flávia, se cuida mesmo. Eu levantei da cama e falei, Flávia, se cuida. Nada que ninguém vai fazer vai interferir no seu processo. Vai depender de você. Claro. E não é fácil. É muito difícil. É muito difícil. Então eu falo, tem que querer muito. E eu falo para toda vítima, gente, não é fácil, mas é possível. Então, quando você sabe que é possível, que foi o que eu tinha na minha cabeça, não é fácil, mas é possível. Não é fácil, mas é possível. Então, um dia de cada vez, né? Tinha dias que eu tava com um grupo de amigos, assim, tentando esquecer dos problemas e tal, e tava na minha hora da terapia. E aí eu falava, eu tenho que ir embora, eu preciso fazer a terapia. Você acha que eu queria? Eu não queria. Eu queria ficar ali, eu queria me divertir, eu queria esquecer de tudo que estava acontecendo comigo, eu queria apagar aquilo da minha mente, porque foi muito triste. Mas foi uma luta, sabe? Eu falava, não, deixa eu ir, porque eu tô confiando nos profissionais, eu tô confiando no grupo de apoio que eu tô indo atrás. Então eu sempre falo para as vítimas, gente, confie, busque grupos de apoio que possam te ajudar. Você sozinha, né, Lídia? Acho que a sua mentalidade vai fazer você voltar para o ciclo. A sua mentalidade não vai fazer você sair do ciclo. Esse grupo de apoio é tão importante porque eu tive gêmeos, né, há 22 anos atrás. Quando eu engravidei, eu falo assim, por causa desse ciclo, eu fiquei desesperada. A primeira coisa que eu procurei foi grupo de apoio. Foi a melhor coisa que fez na minha vida. Então, assim, como que o grupo de apoio é tão importante para essas dificuldades, para você, essas diversidades da vida, né? Eu tenho uma pergunta, Flávia. Você conseguiu só cortar o vínculo depois que você procurou o grupo de apoio ou antes? Logo que eu saí do relacionamento, eu já fui direto na polícia, né? Porque, então, primeiro você cortou o vínculo, depois você procurou a polícia e um grupo de apoio. E o grupo de apoio automaticamente. Tá. Entendi. Porque... Tinha filhos envolvidos? Não. Não tinha filhos envolvidos. E primeiro que eu não sabia para quem pedir ajuda, porque eu estava isolada de todo mundo. Foi a primeira... Que aí tem até a cartilha, se eu puder mostrar, que me enviaram pelo celular essa cartilha aqui do Grupo Mulheres do Brasil, que hoje eu faço parte, sendo líder. Então, me mandaram isso aqui pelo telefone. Então, até então, eu liguei para uma amiga desesperada e falei, me ajuda, eu tô na rua. E eu tava literalmente fugida. Ele até me seguiu com o carro, foi atrás de mim, eu desesperada, com a roupa do corpo. Então, eu falei, me ajuda, tá? Essa cartilha chegou no meu celular, tanto que se vocês precisarem, eu também tenho no celular. Em português, inglês e espanhol. E aí, quando eu comecei a ler aqui, gente, o que é violência, eu me identifiquei em todos os quadros. Os aqui, aspectos, todos. sim. O financeiro, o emocional, o sexual, moral, patrimonial. Eu estava sendo vítima de todos os tipos de abuso. Ela acabou de descrever a Lei Maria da Penha, gente. Artigo 5, Código 4.340. Fala aí para nós o que é o abuso. Então, o abuso, ele acontece, é um crime, né? Primeiro, falar que é um crime, porque tem mulheres que não sabem, e elas até aturam, né? Elas sustentam ali justamente por não saber que é um crime. Elas acham que é um problema de relacionamento, né? E não é, porque a partir do momento que você perde o seu direito de tudo, né? Da sua opção sexual, da sua opção do que você vai vestir, comer, isso é um abuso. E aí vai se agravando cada vez mais, né? E aí tem as 5 formas, porque a mulher também não sabe o que é um abuso. Ela acha que abuso é só apanhar. É só físico, né? Então ela fala assim, eu não sofri violência doméstica porque o nome violência, ela acha que é só apanhar. E a violência é tudo que tira o seu direito. Eu não tinha direito de trabalhar, eu não tinha direito de falar com os meus amigos, eu não tinha direito de colocar o que eu queria, eu não tinha direito de comer o que eu queria. Eu era obrigada a fazer tudo o que ele queria, né? Então não tinha mais a minha vontade. Eu
tudo que ele queria. Perdeu sua identidade. Exatamente. E aí, eu lendo isso aqui, eu fui identificar, porque nem eu tinha conhecimento do que era, de fato. Por isso que é tão importante o trabalho de vocês, estar ajudando a divulgar. Sim. E aí, eu fui me identificando nos quadros aqui, gente, e acontece isso com muita frequência com muitas mulheres, e a gente tem vergonha de falar. E aí, quando eu vi o que estava aqui, que eu fui vítima, foi o que eu liguei nos telefones, que aqui também tem telefones, você pode pedir ajuda. E eu liguei, Tem vários órgãos. Exato, e tem muita coisa e eu não sabia. E essa ajuda é só aqui nos Estados Unidos ou no Brasil também eles têm um grupo? Tem Esse aqui, grupo existe no mundo todo, no mundo né? todo, interessante. Inclusive, quem me ajudou de imediato, assim, foi o Brasil, primeiro, porque eu estava em outro país, então até eu consegui as coisas Idioma, aqui, né? Idioma, tudo. Sim. Então, eu consegui apoio de uma ONG do Brasil, até conseguir aqui, orientação de advogado do Brasil, até conseguir aqui, mas o governo americano, assim, me ajudou com tudo, todas as questões, física, advogado criminal, advogado imigratório, tudo, porque... A Flávia também faz eventos, a gente teve, né, um evento que trouxe conscientização da lei, de imigração, de tudo, né? Então, você pode acompanhar a página dela, vai ter informações lá, vai ter o Instagram né? dela aqui embaixo vai também, ter o Instagram, né? tem o Pra nosso vocês seguirem também, ela, para vocês seguirem. Sim. É interessante que essa descrição que ela fez da violência, o Data Senado é um órgão do Brasil que faz pesquisas anuais sobre violência doméstica no Brasil. Em 2021, foi constatado que 86% das mulheres têm consciência da violência doméstica hoje em dia. 27% já sofreram algum tipo e 18% das mulheres sofreram com parceiros que convivem diariamente com elas. E a Flávia estava me contando um pouquinho antes da gente começar que 96% das vítimas são mulheres, né? Existem sim homens, mas 96% das vítimas são mulheres. Existe também uma problemática no Brasil que só tem 7%, falando inglês, né? Só tem 7,5% de delegacias de mulher nos estados, o que dificulta a mulher ir atrás de ajuda. E eu lembro que nesse evento que a gente fez, teve tanta informação que até eu fiquei de parte legal, existem advogados, existem órgãos, existem tudo para a proteção da mulher que sofreu vítima de violência doméstica. Mas o que eu queria falar aqui também, que a Flávia pontuou, é que, como a gente já tinha falado, existem sinais, né, do abusador. E outra coisa também que é muito comum na nossa cultura, a violência ela é um problema endêmico, na verdade, no mundo todo, mas na nossa cultura existe a culpabilização da vítima, né? É uma cultura machista ainda, o Brasil, eu acredito. E a gente tem vergonha de falar. Então, assim, para mim é tão admirável você sair, porque eu lembro aquele dia que a gente foi lá falar em público, como que a pessoa fala, né? Porque existe essa culpabilização, existe a vergonha, a mulher sente vergonha de ter sofrido. Por isso que muitas vezes ela não procura ajuda, ela tem vergonha por conta do julgamento e não sabe o quanto é comum. Olha os dados estatísticos. Você tem uma amiga aqui. Você já sofreu, não já sofreu violência doméstica? Muito. De ser ameaçada de morte também e viver foragida, né? Fala no Brasil, por uns 18 anos, mais ou menos. Eu tinha meu filho pequeno, eu fugi com meu filho porque, né, a pessoa no qual eu era casada me ameaçava também e eu tive que pegar meu filho pequeno e fugir, trocar número de telefone, quebrar chip, porque me seguia também, né? Ia na casa da minha família, me ameaçava, falava assim, olha, o dia que eu encontrar ela, acabou. Aí como que você vive depois disso, entendeu? Então, assim, disso me veio depressão, me veio síndrome do pânico, porque todo lugar que eu entrava, que eu ia, parecia que eu estava vendo a pessoa, eu ficava desesperada. Então, você começa a ver coisa, né? Você não dorme mais, o medo te domina. Então, assim, foram anos. Né? Graças a Deus, de um tempo para cá, né, que aí eu fui buscando ao Senhor e fui me recuperando pouco a pouco, mas não é fácil para você mulher que passa por isso, porque tem uns que só ameaça ou fala, né, palavras, mas tem outros que agride. Eu sofri a agressão, a ameaça, né, e com palavras ali todos os dias também, né, que é o abuso, né, psicológico. Então é muito difícil, realmente, muito difícil. E no Brasil você não tem esse total apoio. No não Brasil... tem, é menos, tipo assim, eu até cheguei a fazer boletim de ocorrência na delegacia, mas é tipo assim, aconteceu alguma coisa? Não, tipo, você tá viva? Então tá bom.
Porque aí depois que veio a Maria da Penha, acho que foi mais pra frente, entendeu? Mas é o que eu falo, independente de lei, porque nem sempre a lei ela é cumprida como deveria. Então, por isso que eu foco A gente tá no vivendo isso. Cuidado, no no se auto- cuida. no Porque autocuidado. independente da lei, a gente foi para a justiça também. Independente de ganhar ou não, eu não podia acabar com a minha vida, que era o que ele queria, por conta da lei. Então, eu já comecei até para isso me preparar. Eu pedia para Deus, eu falava, Deus, se tiver que ser, vai ser. Mas, independente disso, as mulheres têm que cuidar delas, né? Porque a lei nem sempre vai Tem ser que se amar primeiro, né? Exatamente. Então, assim, o autocuidado, eu sempre foco nisso, o autocuidado, o auto-amor. É ele que vai te curar, é ele que vai te salvar. O amor que você tem por você, a paciência que você tem por você, porque tem dias que você acorda e você não quer viver, você não quer sair para trabalhar, você não quer cuidar do seu filho, você não quer. É difícil, mas aí, quanto você gosta de você, o que você está disposta a fazer por você. Então, é aí que eu sempre falo para a mulher, você precisa aprender a se amar, né? E ir aos pouquinhos. Ô, Flávia, conta um pouco pra gente como que foi os primeiros, eu não sei se você lembra, mas como que foi os primeiros ali índices, né, de que a pessoa começa, para você que tá aí de casa, detectar, né, se você tá num relacionamento abusivo ou não. Então, conta pra gente como foi ali que você foi observando no começo, ou quando você acordou, você já estava nessa teia de aranha, como a Lidiane falou. E depois conta pra gente que através disso tudo hoje você já está numa nova vida, né? Num novo Casada, relacionamento. feliz, linda. No começo, por isso que muitas mulheres se confundem e entram e outras mulheres não entendem como elas entraram. Porque no Sim. começo, gente, é uma relação maravilhosa. Né? Então, até quando a gente fala, o relacionamento era assim, assim, assado, a gente fala as coisas ruins e a gente acaba não falando as boas. E as outras mulheres não entendem. Nossa, era tão ruim e ela estava nessa relação. É o Porque julgamento. o lado bom é muito grande. Mas é uma estratégia, não é real. Então, ele te dá um mundo maravilhoso, perfeito, para que seu cérebro tenha uma confusão ali mental de falar assim, não, tive um probleminha aqui, mas não vou deixar passar, porque é tão bom o relacionamento. Então, foi isso que aconteceu. O relacionamento era tão bom que quando tinha eu achava assim que ele era muito ciumento. Mas assim, eu falava, ele é ciumento, porque isso, porque aquilo. Eu justificava, entendeu? Pra falar, não, o relacionamento é bom, mas ele é ciumento, ninguém é perfeito. Mas não, esse é um indício que, gente, 99% das vítimas que eu converso, todas começaram com love bomb. Que é aquele príncipe encantado. Então, é um índice para você ficar esperta, né? No nosso evento a gente falou dos sinais. Eu vou deixar um texto lá no nosso website do Elas que fala dos sinais de sinais para você identificar o abuso. Um deles é o excesso de amor. Aquele cara apaixonado, que faz aquelas declarações de amor, esse excesso de amor. Ele põe a amada dele, a vítima dele, num pedestal, entendeu? Só no começo, para que depois ele, É verdade. entendeu? Então, Esse é um dos a vítima sinais. fica pensando, como ele pode me fazer mal? Eu pensei isso, gente. E quando Ele me ama, não. Ele vai casar comigo. Exato. E quando você ameaça de sair, ele arrepende, chora, Fazer né? promessas que não vai ser promessas, cumprida é fácil, né? Ele mesmo também fazia cenas de arrumar briga e pegar a mala e falar assim, eu vou embora. Aí eu ficava falando, não vai. Aí depois eu fui estudar também, que isso também é uma coisa de narcisista. De fazer teatro, assim, pra gente achar que a gente tá fazendo ele ir embora. Então eu me sentia culpada. Ele falava, você tá fazendo obrigar. A culpa é sempre minha, sempre é do outro. Ele não tem autorresponsabilidade. Então, você tá fazendo isso comigo, tudo bem. Então eu vou dormir fora, vou pegar minha mala. Aí eu ia, não vai. Hoje eu consigo ver isso estando fora. Mas não conseguia ver dentro. Mas é isso que a gente tá querendo passar para as mulheres. As mulheres estão tendo essa oportunidade de ver esses sinais, né? Que eu nunca tinha ouvido falar. Então, eu falava, normal, briga de casal, tal, né? Como se eu tivesse... E hoje? Conta pra gente como que tá Não, tudo e quando você saiu desse relacionamento, você tava no seu processo de cura, você já tinha um outro namorado antes de casar, né? Sim. É muito comum, né? A vítima arrumar outro, e eu achei que comigo nunca. Mas é aquilo que a Lidy falou, quando você tá num ciclo, eu acabei de sair de um relacionamento, né? Com ameaça de morte e tudo. E aí eu conheci uma pessoa que, na minha cabeça, estava até me defendendo desse outro. Né? Aquela coisa da mulher sempre achar que ela precisa de alguém. Né? Então eu tinha essa preocupação de estar sozinha, e também a outra pessoa apareceu da mesma forma. Com amor, com carinho, com cuidado. Flávia, você precisa de cuidado, você passou por tudo isso. E eu sou homem. E assim,
quando eu vi, eu já tava dentro de uma coisa que eu nem decidi que eu queria namorar, eu tava namorando com uma pessoa. Então, assim, de novo eu caí, mas era muito recente. Uau. Eu tava com um terapeuta me acompanhando o tempo todo. Então, o terapeuta falava, não é bom que você tenha outro relacionamento, mas você tem livre-arbítrio para ter e você tá tendo acompanhamento. Então, tudo que o terapeuta perguntava, que ele fazia abusos também comigo, de ciúmes, de eu não poder fazer nada, porque falava que tava me protegendo. Você não pode sair porque eu tô te protegendo. E eu falava, ele gosta de mim. Daí eu ia pra terapia e falava, a terapeuta falava, e você acha que você tá errada? Eu falei, eu acho que eu tô errada, acho que eu provoquei ele, por isso que ele brigou comigo. Então, assim, era um ciclo que eu não tava percebendo. Então, para você, mulher, perceber que quanto você não tiver curada, é lógico que a gente não vai entrar nos assuntos o que leva uma pessoa ao relacionamento abusivo, porque é muito amplo, a psique do ser humano é muito ampla. Mas enquanto você não tiver curada e não tiver esse autocuidado, que nem ela focou no autocuidado, no amor próprio. E aí hoje ela é muito bem casada, tá feliz. Olha o tamanho do diamante dela, gente. Olha que luxo. Olha que luxo. Então, tipo assim, enquanto ela não se curou, ela não pôde ter uma vida que todos nós merecemos, né? Ela tem uma completa, feliz, né? E o bonito disso e o lindo que além de você se curar, Flávia, você não se calou, você quer levar a sua mensagem para outras mulheres ver, né, para transbordar. O que te impulsionou mais? Era essa pergunta que eu ia falar. Não sei se vocês têm alguma para a gente encerrar. Era essa pergunta. O que te impulsionou realmente a falar da sua história, assim? O que mexeu em você? Foi um chamado de Deus? O que você... Porque ainda existe, né, a vergonha, a culpabilização da vítima. Como que você... que tocou assim, virou... Queimou o seu coração. Não, exato. Muita culpa e muita vergonha no começo do processo. Hoje já não, né? Mas no começo total. E eu falei, como eu vou falar? Mas a minha vontade de ajudar era muito maior do que a vergonha. Então sempre falou mais alto, eu preciso falar disso para as mulheres, eu preciso contar o que eu sei, eu preciso passar o que eu passei, eu achei que eu fosse ajudar. Então eu tinha muita culpa e muita vergonha. Muita mesmo. E até hoje eu falo, não é bonito contar tudo que eu passei, mas o que eu transformo na vida das mulheres é muito maior do que a vergonha. E eu fiquei pensando assim, gente, eu tô com vergonha de uma coisa que eu fui vítima. Enquanto o criminoso deveria ter uma vergonha, eu tô com vergonha. Então, assim, eu fui trabalhando isso em mim, sabe? E é até legal falar isso, porque muitas mulheres têm vergonha. E eu não falo, né, que todas têm que ir na internet falar nada disso, gente. Né? Isso foi um propósito, né, do meu projeto. Mas elas colocarem para fora faz muita diferença, tá? Elas ficam com aquela coisa dentro delas guardada por anos. Isso faz muito mal. E quando você fala a sua história, né, tudo o que te aconteceu, você cura outras pessoas, porque elas veem que elas não estão sozinhas também. Não é só vocês, é de casa que passa por isso, né? Em todos os lugares, né? Tem um monte de mulheres sofrendo as mesmas circunstâncias, né? A cura da outra mulher também. Que às vezes uma mulher curada, cura. Exato. Eu falo, a cura também das mulheres que me seguem, as vítimas que eu atendi até hoje, também é minha cura, né? Eu acho que é esse apoio que a gente tem que dar. E é só o começo, né, Flávia? É só o começo, ainda tem muita coisa para acontecer. Que bom ter você aqui, né? Foi maravilhoso. Maravilhoso. Espero que tenha agregado a vocês, mulheres aí de casa. Se você conhece alguma amiga que já passou por algo similar, né? Envie esse vídeo, encaminha, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal. Comenta aí se você já passou, se você conhece alguém que passou, né? Encaminha ou comenta, faz qualquer coisa. E não deixe de procurar ajuda, que é muito importante. A gente vai deixar lá no nosso website um texto que eu escrevi sobre violência, como identificar. Vou falar 6 sinais aqui para vocês. 6 sinais que a gente falou no nosso evento muito lá, né? Bom. Quando tiver eventos, a gente vai deixar disponível. 6 sinais. O excesso de amor é um deles. Ele quer que você mude. Esse é um outro sinal. Ele sempre quer que você mude. E é para o seu bem. Mudanças são boas quando ela não interfere na sua personalidade. Algumas mudanças são positivas, mas a do abusador, ele te critica, entendeu? O relacionamento abusivo é uma teia, nunca se esqueça disso. A superproteção pode ser um sinal de abuso também. Porque aqueles caras que não deixa aí, eu vou te levar, vou te buscar, você não pode andar sozinha. Superproteção também pode ser um sinal de abuso. Agressão verbal e violência psicológica é claramente sinal de abuso. Ameaças e chantagens, né? Não ignore os sinais.
nenhuma dor é normal. Um relacionamento saudável é aquele que dá luz à sua personalidade. Nunca se esqueça disso. Um prazer Uau. ter você aqui. Uau. Obrigada, Geisa. Obrigada, Flávia. doutora Obrigada. Rosana. Obrigada, Flávia. Gratidão. Gratidão. Um beijo, pessoal. Um E beijo, até o pessoal. próximo Até vídeo. o próximo. Beijo.